Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por mais uma vez você ter vindo até aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Não? Então para um pouquinho o vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lá no final, se você gostar do conteúdo de hoje, você deixa o seu gostei ou talvez você prefira deixar o seu não gostei. Mas o importante é que você esteja aqui, o importante é que você me dê a sua opinião, que você também comente aqui nos comentários sobre o conteúdo de hoje. Que Deus nos abençoe. E eu sei que nós somos ansiosos por justiça. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vem pro vídeo. No decorrer de nossas vidas, no cotidiano, reparamos que o mundo está meio injusto. Tanto do lado que pensa como eu, como do lado que não pensa, todos nós procuramos que seja feita justiça. O mais importante aqui é frisarmos com toda certeza que você que quer justiça, mesmo pela injustiça, não a encontrará, pois não há justiça com injustiça. Por mais tempo que passe, por mais tempo que leve, a verdade e a justiça chegará. E aquele que estiver na contramão daquilo que tem que ser feito como julgamento final, ficará assim sofrendo as consequências do que pensa ou do que ouve. Como disse no começo, todos nós temos um lado e vemos esse lado como certo. Se pararmos para pensar, podemos analisar que, na verdade, um dos dois lados vai ter a razão. Talvez nenhum dos dois, se os dois não conseguirem entender que o que é real vai vencer. Mas, falando sobre essa questão da justiça, quero trazer a você algumas lembranças. Você acredita mesmo que aquelas pessoas que condenaram Jesus acreditavam que ele era tão ruim assim? Que o levaram a narro de cruz, sabendo que ele só praticava o bem. Jesus curava as pessoas, não só fisicamente, mas também espiritualmente, principalmente no que se dizia a respeito ao seu autocontrole no sentido de ser humano. Jesus tratava o homem e trata até hoje com os seus ensinos eternos. Ensinos como: se você plantar a verdade, você vai colher a verdade. Ensinos como: eu sou a verdade. Essa analogia na cabeça do homem, para Deus ali, não era uma analogia, não era uma comparação paralela quanto ao que Jesus fazia e o que é a verdade. Você pode perceber que quando Jesus traz para ele a responsabilidade, dizendo que ele é a verdade, por menor que seja a vontade que você tenha de achá-lo prepotente como ser humano comum, sem a fé que Deus tanto fala nos mesmos livros que ele fala sobre a mesma coisa. Essa fé é que transforma o homem a acreditar naquilo que Jesus falava. Do contrário, você sim o apedrejaria, porque a maioria das pessoas que o condenaram à cruz achava que ele era um homem comum. E de certa forma, se realmente ele fosse um homem comum, ele sim sofreria ali um revés, naturalmente, porque todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus. Jesus, com muita ênfase, falava que sabia de onde vinha e para onde ia. Por isso não era passivo de condenação sobre certos erros que nós pensávamos que ele tinha. Os que o condenaram tinham dentro da sua mente a capacidade de deixar com que o pecado que estava dentro deles não vissem as obras de Jesus, pois tais feitos jamais poderiam ser feitos por homens comuns, como andar sobre as águas, por exemplo, como curar pessoas enfermas de nascença, como paraplégicos que nunca andaram, como cegos que nunca viram. Não só isso, mas a multiplicação de comida. Deus estava ali encarnado. Deus tinha vindo à Terra. Nós podemos perceber isso no primeiro capítulo
do primeiro livro de João. Lá em João, no capítulo 1, nós vemos isso, que o Verbo se fez carne. Verbo é esta palavra que está escrita nos papiros, que foi escrito na pedra lá com Moisés, que foi contextualizada no sentido de trazer a você e a mim um conforto no que sabemos sobre aquilo que somos como criatura, ou seja, criados. Nós não viemos do nada. E por que falo da justiça? Eu posso dizer para você, ela tarda sim, mas ela não falha. A maior justiça que existe hoje para nós, transgressores da vida que Deus formou, da destituição da glória de Deus lá do início, que viemos de Adão, não como Jesus que não veio de Adão, mas nós que viemos, como tudo isso que é formado, essa questão, na nossa corruptibilidade, na nossa transgressão, na nossa corrupção. Tudo isso leva-nos a crer que somos pessoas passíveis de condenação. Nós podemos sim, com as nossas mentes, não entender o que é eterno. Só entende o que é eterno aquele que crê cegamente no que diz a palavra. Mas para crer cegamente no que diz a palavra, você tem que absolver Jesus, dar a Jesus o veredito. Não, ele não vai ser condenado por mim. Eu não tenho esse poder. Prepotentemente, todos os homens naquele momento que condenaram Jesus à morte em narro de cruz estavam ali sem saber, apenas cumprindo o seu papel no corrente da sua vida cotidiana. Ou seja, porque a palavra de Deus diz que os dele o negariam, deixariam ele fora, porque pensariam que ele era um homem comum, que ele estava quebrando os mandamentos de Deus quando colheu ali em um dia de sábado a sua comida, os seus discípulos. Quando indagou ali aquelas pessoas, dizendo assim, os fariseus: você, por exemplo, se tivesse um gado morrendo em um buraco no dia de sábado, não ia tirá-lo? Hipócritas. Nós somos hipócritas. A justiça que queremos não é a justiça de Deus. Lamento dizer a você que está do lado contrário do que eu, talvez. Lamento dizer para mim, que talvez também esteja errado, que se eu não seguir aquilo que Deus manda, muitas vezes me colocando contra mim mesmo, eu não vou encontrar a justiça de Deus. A justiça tarda, mas não falha, é um verbo, um dizer popular que tem por aí. Mas ele é muito boa para ilustrar o que quero dizer. Quando Deus fala sobre a sua vinda, ele fala sobre o montante de dias que nós carregamos sobre essa face, sobre a face da terra. Nós estamos aqui para lembrarmos sempre de quem nos criou. Pois eu posso te garantir que mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus o tempo todo procuram respostas sobre isso. Deus nos deu a resposta, mas preferimos não acreditar, porque é muito fantasioso. Meu querido, vou te dizer uma outra coisa. No alcance da nossa mente, a nossa existência é fantasiosa. Se você não conseguisse se ver no espelho, não teria como você acreditar que você existe. Se você não sentisse fome, não morresse, você não acreditaria que você existe. Olha que loucura que você está falando, talvez você me pergunte, mas essa é a mais pura realidade. Tudo que o homem procura é demonstrar em fatos racionais, buscar como criação daquilo que é certo, daquilo que é consistente, que você pode apalpar. Tudo isso pode ser fantasioso em nossas mentes. Inclusive o fato nas nossas mentes de imaginar que Deus criou-nos. Mas, como mais infame e pequeno que sou, posso te garantir, meu querido, não há outro meio de existir a não ser criado.
Aí você vai pensar assim, mas quem criou Deus? Eu digo para você, quando isso acontece, o máximo que podemos chegar à conclusão é que Deus disse que o que Ele é, não há como se explicar fisicamente o que Deus realmente é na sua essência, naquilo que o formou, porque Deus não se formou e nem ninguém nunca o formou. Aquele que era, nunca deixará de ser. Ele sempre será mais do que podemos imaginar, do que podemos chegar à conclusão. E a conclusão que chegamos é que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Tarda nos nossos pensamentos, porque o próprio Deus nos diz que um dia para Ele é como 1000 anos. Esta frase nada mais é como a garantia de falar que Deus não tem tempo para Ele. O tempo não existe para Deus. Se o tempo não existe para Deus, é porque Deus sempre existiu. E muitos por aí dizem que nada do nada se faz. Se nada do nada se faz, Deus então é nada? Põe uma coisa em sua cabeça: nós estamos aqui hoje. Isso que você tem que entender. Nós estamos aqui hoje. Isso basta para você entender que a justiça de Deus depende desse fato. Justiça de Deus naquilo que entendemos como justiça. Pois pense só um minuto, se nós não existíssemos, se nada disso, se nada daquilo que o homem é existisse, o que seria então de toda a história? Só existe uma história porque existe alguém para contá-la, alguém para vivê-la. E essa convivência e essa existência só existe porque alguém deu autoridade, alguma coisa deu autoridade para você que não crê em Deus para existir. O universo, ele se prolifera em galáxias, e essas galáxias já foram contadas por alguém. E elas estão sempre lá no mesmo lugar. E é assim que funciona, porque quem criou isso fez muito bem pensado, é tudo muito bem colocado em seu lugar, a distância dos astros, dos planetas, da Terra, tudo bem pensado para que haja aquilo que Deus quer que aconteça, de acordo com aquilo que Deus quer que você pense. Pois a natureza infame do homem, aquele homem que quer ser como Deus, que quer parecer que é Deus, essa natureza, ela tem que ser diferenciada daqueles que sabem disso, mas que têm no fundo do coração a vontade de cada dia mais estar na presença daquele que o criou, que é o meu caso e o caso de muitas pessoas que acreditam em Deus. Eu não renego, nem tiro a sabedoria, na minha concepção de entender, dos homens que não creem em Deus, porque Deus os chama de inteligente, mas talvez essa inteligência tenha colocado ele num patamar tão grande de conforto, achando que é dono de si mesmo, que ele chega a pensar que pode viver sem Deus, e o próprio Deus dá a ele essa condição de pensar assim. Isso não é difícil para mim entender, porque quando começo a ler a palavra de Deus, lá nos primeiros livros da palavra de Deus, quando Deus começa a contar ali como é feito o tabernáculo, como era redigido cada ponto, como ele dava ordens específicas para cada lugar, para cada sacerdote, para cada pergaminho que era colocado ali como um ensinamento eterno, ele começa a mostrar ali que aquilo ali foi ele que ordenou, foi ele que fez, foi ele que arquitetou para que acontecesse do jeito que acontece hoje, porque a palavra de Deus, ela nos revela que o homem se entregaria aos seus desejos, que o homem continuaria vivendo uma vida de acordo com aquilo que ele pensa. De maneira nenhuma usou do seu poder para proibir você de fazer o que quiser fazer. Esse é o meu pensamento, porque eu recebi de Deus, do Espírito Santo, essa alegria. Esse é o assunto de hoje. Pequenininho, rápido, mas muito importante. Quero frisar para você e falar: não deixe de passar esse conteúdo para outras pessoas. É uma coisa muito complexa para aquele que ainda não entendeu, que é simplesmente se entregar. Eu simplesmente resolvi me entregar. O estudo que faço para poder crescer é porque sou uma pessoa livre para isso, e Deus me dá ali o controle, colocando Deus sobre a base, ou seja, eu sobre a base de Deus, eu não corro o risco de virar um ateu,
porque o que me faz acreditar em Deus não é simplesmente eu querer ou não querer. O querer é apenas o pontapé inicial. Daí em diante, sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que me dá a alegria de estar aqui falando para você sobre essas coisas. Não deixe de pensar sobre isso, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de falar para as pessoas sobre isso, comentar, pergunte a pessoas que entendem sobre isso, pergunte também a pessoas que são ateus, aqueles que dizem que não creem em Deus, converse com todos, porque a experiência ela vem exatamente da convivência, daquilo que temos que falar e fazer para que Deus possa nos abençoar ricamente. Pode ter certeza que o sol que nasce para você, para mim, também nasce para aqueles que não creem em Deus. Então é por isso que você tem que entender que muitas coisas que nós procuramos como justiça, ela vai chegar. E quando ela chegar, aquele que estiver fora da justiça será condenado pela justiça. Que Deus nos abençoe, que este conteúdo você possa me ajudar a passar para mais pessoas. Comente aqui embaixo, nem que seja um oi mesmo. Fale um pouco, deixe o seu gostei se você gostou do vídeo e que nós possamos agradecer a Deus e engrandecer o teu santo nome, de acordo com aquilo que o Senhor quer que façamos. Vamos agradecer ao Senhor agora por esse conteúdo. Senhor, muito obrigado por mais esse conteúdo. Muito obrigado pelas pessoas que chegaram até aqui. Ser conosco, abençoa as nossas vidas, faça justiça, Senhor Deus, nesse Brasil que está precisando tanto, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus, pedimos a tua orientação. Amém e amém. E você que chegou até aqui, até o próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!